Oi, gente, eu sou o Mauro, sou marido da Cris, tá ali, tá saindo aqui do palco agora. O Isaac, meu filho, tá ali, tá saindo também. Saiu correndo. O Isaac, ele é mais tímido, então ele saiu correndo para ninguém olhar para ele. Sou pai também da Gabriele, casada com o Gabriel. Temos a nossa netinha, Sophie. E Deus tem nos abençoado grandemente com a nossa família, com a nossa casa, mas em estarmos aqui juntos com vocês em família também. Tempo maravilhoso que nós tivemos até agora. Com certeza Deus vai continuar trabalhando nos nossos corações, amém? Amém? Glória a Deus. Gente, na semana passada nós fomos ministrados aqui pelo Tércio sobre como viver em 2025 tendo uma visão e um propósito dados por Deus. Não é pelo nosso conhecimento, não é pelos nossos talentos, pelos nossos dons, não é pela nossa força, mas é por Deus. Um dos destaques que o Tércio trouxe aqui foi: viva 2025 na presença de Deus. Eu sei que pode parecer até óbvio falar isso, né? Mas às vezes o óbvio ele precisa ser dito. Nós precisamos estar na presença de Deus. Amém? Amém? Nós precisamos estar na presença de Deus. Às vezes nós podemos visualizar muitas coisas, projetar, sonhar. Geralmente em virada de ano a gente faz muito isso, né? Visualizamos, projetamos, sonhamos, e durante o ano nós até conquistamos muitas coisas. Mas se nós não estivermos na presença de Deus, normalmente, na grande maioria dos casos, nós não ficamos satisfeitos. Nós sempre estaremos frustrados com alguma coisa ou com alguém. Isso é porque somente Deus nos satisfaz plenamente. Simples assim. Por isso que nós precisamos estar na presença dEle. Para 2025, todo ano a gente vira o ano e a gente tem projetos, tem sonhos, tem desafios. Eu coloquei no meu coração que o meu projeto esse ano é andar mais com Ele como eu nunca andei antes. É buscar mais a presença dEle, adorá-lo mais. E quando eu falo em adoração, eu falo em viver experiências intensas e pessoais com Ele. Seja aqui nesse momento de celebração coletiva, como esse que nós vivemos agora, estamos vivendo. Seja em uma célula na casa, seja no meu quarto secreto. Mas viver momentos transformadores, impulsionadores, sobrenaturais na presença de Deus. Quem quer viver momentos assim esse ano? Glória a Deus. Eu não sei se você já teve alguma experiência de estar adorando a Deus e sentir uma presença tão densa, tão marcante, que parece que todas as outras coisas que te cercam, elas vão diminuindo, né? E você só quer ficar ali adorando, não quer mais sair daquele lugar. Eu já tive isso e esse ano de 2025 eu tenho um propósito no meu coração de viver isso muito mais intensamente. Esse é um dos meus objetivos, esse é um dos sonhos que eu tenho para 2025. Viver mais a presença de Deus. A primeira vez que eu ministrei aqui foi em 2021 e a palavra que eu trouxe foi sobre adoração. E hoje eu quero retomar esse tema com vocês, falar um pouco mais sobre adoração, falar sobre a importância da adoração, da nossa vida de adoração a Deus, os frutos que nós temos dessa vida de adoração a Deus, mas também falar sobre oposições que nós temos para que a gente não adore, para que a gente não se relacione com Deus. Então o primeiro ponto que eu e você precisamos saber é o seguinte: nós fomos criados para adorar. Amém? Não fala assim, eu fui criado para adorar. Eu não sei se você sabia disso, mas você foi criado para adorar. Às vezes o nosso erro é que nós não estamos adorando quem merece ser adorado. Mas todos nós fomos criados para adorar. Mais do que criados, todos nós fomos libertos para adorar. A nossa libertação, ela traz como um dos seus propósitos a adoração. E hoje eu queria ver com vocês um pouco desse propósito. E isso já aconteceu lá na libertação do povo de Israel, quando eles estavam no Egito. E o texto que eu quero ver com vocês está em Êxodo 5, versículo 1. Você pode abrir comigo? Êxodo 5, versículo 1. Vai ser projetado aqui na tela também. Eu vou ler com vocês. E o texto, ele diz assim: depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. Essa é uma versão que nós usamos, celebrar-me uma festa no deserto. Mas a versão que eu quero partilhar com vocês nessa noite, ela diz: deixe que meu povo vá ao deserto para que me adore.
Deixe que meu povo vá ao deserto para que me adore. Muitas vezes existe uma confusão muito comum entre as pessoas de acharem que a adoração é somente o que nós acabamos de fazer, né? Cantar músicas que exaltem, que glorifiquem o nosso Deus, que falem da grandeza dele. Tudo isso faz parte da adoração, gente. Isso é uma das formas que nós temos de expressar a adoração. A música, as artes, elas nos ajudam nisso. Mas a adoração a Deus, ela vai muito além disso, gente. A adoração, ela é encontro. A adoração é o desfrutar de tempo juntos. A adoração é ouvir, é aprender, é o buscar, é obedecer, é se entregar. A adoração, ela é um relacionamento e ela traz um relacionamento. Quando o homem e a mulher eles foram criados, Adão e Eva, no jardim, a palavra de Deus diz que Deus os visitava no jardim. E lá no jardim ele conversava com eles. Havia o quê? Havia um relacionamento. E a adoração que nós temos ao nosso Deus, ela traz um relacionamento com Ele. Deus deseja se relacionar conosco. Deus quer se relacionar conosco. O grande detalhe é que é um relacionamento, mas não é qualquer tipo de relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque existem diferentes tipos de relacionamentos, né? Mas eu quero falar sobre dois hoje com vocês. Existe o relacionamento que é o relacionamento formal, e existe o relacionamento que é o relacionamento íntimo. Relacionamento formal, né? Relacionamento formal é aquele relacionamento que acontece com as pessoas que nós encontramos na nossa jornada de vida, né? Pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, um colega de estudo, um vizinho, e por aí vai. É aquela pessoa que você encontra no elevador, encontra no estacionamento, você encontra no serviço, dá um bom dia, boa tarde, boa noite, passa por ele, mas é um relacionamento formal. Ele não gera intimidade, você não tem intimidade, muito menos você tem o desejo de ter intimidade com essa pessoa. É só um relacionamento formal. O alvo do nosso relacionamento formal, ele pode ser alguém em quem nós reconhecemos uma grande capacidade, alguém que nós admiramos, alguém que nós consideramos importante ou necessário para as nossas vidas, a ponto de investirmos um tempo relacional com essa pessoa. Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quem aqui gosta de ir ao médico? Levanta a mão assim. Quem gosta de ir no médico? Ufa. Eu não gosto de ir no médico. Geralmente quando nós vamos no médico é por quê, gente? Estamos doentes, estamos com algum sintoma, estamos com alguma coisa não muito legal nas nossas vidas, ou então temos que fazer um check-up para ver se está tudo bem. Quando nós vamos no médico é isso, não é? É um relacionamento formal que nós temos. Mas quem que gosta de ir no médico? Oh, eu vou no médico hoje. Ele vai mandar tirar sangue. Quem que gosta? Ninguém gosta dessas coisas. Quem que gosta de ir no dentista, gente? Dentista é uma tortura. Você fica ali com a boca aberta, o pessoal botando água, mexendo lá dentro. É desconfortável, é ruim, é necessário, é importante. Dentistas e médicos, nós amamos vocês, amém? Importante a gente falar isso. Vocês são extremamente necessários para a nossa vida. Mas nós não gostamos de estar no consultório de vocês. Essa é a verdade. Nós não temos desejo de estar com os dentistas. Nós não temos desejos de ir ao médico. Nós admiramos esses profissionais, reconhecemos as capacidades deles, precisamos deles, mas não é algo que nós desejamos e ansiamos fazer. Então eu posso respeitar alguém, eu posso reconhecer alguém como sendo uma pessoa admirável, como alguém de quem eu preciso, mas não desejar, não ansiar estar com essa pessoa, estar perto dessa pessoa. No quartel nós trabalhamos com a continência, né? Então todo mundo já conhece aquela saudação do militar, né? Continência, para quem não sabe, ela é o bom dia, boa tarde ou boa noite. Essa é o bom dia, boa tarde, boa noite do militar, é isso aqui. Ele presta continência. É interessante que a continência, gente, ela tem por regra partir do subordinado para o superior. Então eu estou no meu caminho, eu passo por alguém superior hierarquicamente a mim, eu presto continência, ou seja, eu, bom dia, e ele responde, bom dia. Entenderam como é que funciona? É uma relação formal, que muitas vezes eu não olho nem a pessoa, eu olho a posição hierárquica dela. E só presto a continência pela posição hierárquica dela. O
que quero dizer com isso? Que eu posso até respeitar e reverenciar uma pessoa com uma continência, pela posição hierárquica dela, mas isso não significa nem um pouco que eu queira me relacionar com essa pessoa. É um relacionamento formal. Muitas vezes na nossa adoração acontece a mesma coisa. Eu posso entender a posição hierárquica de Deus, eu posso respeitá-lo por isso, saber que eu preciso dele, mas o meu coração pode não querer um relacionamento com ele. Estão entendendo isso? Só que a adoração que Deus quer de nós não é uma adoração formal. Deus quer uma adoração que provém de um relacionamento íntimo, desejado, almejado, buscado por nós. O relacionamento íntimo, ele nos satisfaz. Ele nos dá prazer. Eu, por exemplo, eu tenho um prazer imenso de me relacionar com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com a minha netinha agora, com os meus amigos. Eu gosto de estar com eles, comer alguma coisa juntos, trocar ideias, rir, viajar, passear. Eu desejo, eu quero estar perto deles. Eu anseio por estar na presença deles. E esse é o relacionamento que Deus deseja de nós. Nós precisamos entender uma coisa. Entender que precisamos estar com Ele é importante. Mas o querermos estar com Ele é essencial. É muito diferente. Salmos 42, 1 e 2 diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Olha o desejo do salmista pela presença de Deus. Olha a pergunta: quando poderei apresentar-me a Deus? Ele queria se relacionar, ele queria estar na presença de Deus. Muito além de um ritual, muito além de uma formalidade, muito além de um momento. Nós fomos criados para um relacionamento com Deus. E esse relacionamento é a adoração. Provérbios 16:4 diz que o Senhor faz tudo com um propósito. Ele nos criou com um propósito. O propósito de o adorarmos e de termos um relacionamento com Ele. E aí vem a minha primeira pergunta de hoje. Eu faço várias perguntas, gente. Como é que é a sua adoração? Como é a sua adoração? A sua adoração, ela acontece por um desejo, por um anseio, por uma vontade de estar na presença de Deus? Ou ela tem sido formal, ritual? É um cumprimento de agenda. Hoje é domingo, tal horário, dia de culto, eu tenho que ir lá. Oh, Deus, estou aqui hoje, bati o cartão. Como é que é a nossa adoração? A adoração, ela gera inúmeros frutos nas nossas vidas. Hoje eu quero compartilhar 2 frutos rapidamente com vocês. E o primeiro deles é o fruto da definição de papéis. A gente precisa entender uma coisa, gente. Deus nos criou com essa inclinação para a adoração. Não porque Ele precise da nossa adoração. Você sabia disso? Deus não precisa da nossa adoração. Deus, Ele é suficiente em si mesmo. Atos 17, 24 e 25 diz o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor do céu e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Ele não precisa da nossa adoração. Ele é suficiente em si mesmo. Então quando Ele pede que nós o adoremos, é porque Ele sabe o quanto isso nos ajuda a organizarmos e alinharmos o nosso coração. A adoração, gente, ela coloca as coisas no lugar certo, ela define os papéis. Tem um ministro de louvor, pastor Marcos Witt, que ele traz a seguinte frase em um de seus livros: nós não louvamos ou adoramos para lembrarmos a Deus quem Ele é e o que Ele pode ou deve fazer. Ele não precisa disso. Nós louvamos e adoramos para nos lembrarmos de quem Ele é e do que Ele pode fazer. A definição de papéis é um dos frutos da nossa adoração, porque ela nos lembra quem é Deus e quem nós somos. E isso traz resultados incríveis nas nossas vidas. Quando nós entendemos quem nós somos e quem Ele é, nós saímos do trono e damos lugar, entronizamos quem merece ser entronizado. Esse é um dos frutos da adoração.
Deus ele não precisa da nossa adoração, mas entenda uma coisa, Ele se agrada da nossa adoração. E quando nós queremos agradar a Deus, nós o adoramos. Mas Ele se agrada da nossa adoração também porque Ele sabe que ela nos ajuda na definição dos papéis e no nosso relacionamento com Ele. Esse é um dos frutos da adoração. Mas além da definição de papéis, um outro fruto que nós temos na adoração é o fruto da solidificação da nossa fé. Gente, é natural isso, quando nós nos relacionamos com alguém, quando nós caminhamos com essa pessoa, o nosso conhecimento sobre essa pessoa, ele aumenta. E quando o nosso conhecimento sobre essa pessoa aumenta, isso faz com que a nossa confiança nessa pessoa ou aumente ou diminua, dependendo do caso, né? Tem pessoas que a gente olha, opa, melhor é ficar atento. No caso do nosso relacionamento com Deus, sabendo quem Deus é, quando nós o conhecemos, isso fica mais fácil, é só confiança. A nossa confiança, a nossa fé nele aumenta. E quando a nossa fé nele aumenta, nós começamos a viver coisas sobrenaturais. Nós começamos a viver os milagres de Deus para as nossas vidas. Na Bíblia nós encontramos inúmeros milagres e manifestações de Deus que aconteceram enquanto o povo adorava, enquanto o povo louvava, né? Uma das histórias que eu mais gosto é a que está em 2 Crônicas 20, 21 e 22. Eu vou ler aqui para vocês. Diz assim: depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Enquanto nós adoramos, enquanto nós louvamos, entenda uma coisa, o Senhor luta por nós. Enquanto nós louvamos, enquanto nós adoramos, o Senhor produz nas nossas vidas milagres incríveis, muitos que a gente nem consegue imaginar, nem conseguimos ver. Quando nós adoramos, coisas impossíveis acontecem. Nós somos restaurados, nós somos curados, nós somos ensinados, nós somos reanimados, nós somos confortados, nós somos fortalecidos. Milagres e milagres acontecendo nas nossas vidas. A adoração, ela movimenta o mundo espiritual. Esse é um outro fruto da adoração. A definição de papéis e a solidificação da nossa fé que nos habilita a viver milagres, a viver os sinais, prodígios e as maravilhas, porque nós entregamos e confiamos no Senhor. Frutos da adoração. Mas o nosso ponto inicial foi falar que Deus nos libertou e nos deu um propósito, que é o propósito de adorá-lo, assim como Ele fez com o povo de Israel na saída do Egito. A adoração, ela nos mantém em um relacionamento íntimo com Deus. E temos como frutos disso a definição de quem é Deus, de quem nós somos. A solidificação da nossa fé com a vivência de um movimento no mundo espiritual. Quando nós entendemos isso, nós também compreendemos por que o diabo se opõe tanto à adoração. Por que ele tenta impedir, por que ele tenta nos distrair. Por que ele não quer que tenhamos um relacionamento com Deus. Gente, o diabo sempre tenta impedir a nossa adoração. E quando ele não consegue impedir, ele tenta anular o seu efeito. Ele faz isso não somente porque ele quer roubar de Deus a adoração. A gente sabe que ele quis estar acima de Deus. Mas não é só por isso. Ele faz isso também porque ele quer roubar também de nós aquilo que nós experimentamos por meio da adoração. Os frutos da adoração que nós falamos. Então entenda o seguinte, meu irmão, sempre haverá um movimento contrário ao da adoração. O inferno, ele não quer que você adore. O inferno não quer que você adore. Na história do povo de Israel, nós vemos essa oposição clara na saída do povo de Israel do Egito. Vocês conhecem a história, com certeza, dos 10 mandamentos. Ela já virou desenho, já virou filme, já virou até novela aqui no Brasil. É uma história já bem conhecida. E nessa história conta a libertação do povo de Israel do Egito, como Deus fez isso, os movimentos sobrenaturais que Deus fez isso. E eu queria lembrar vocês que o Egito, ele simboliza o mundo sem Deus, o mundo que escraviza, o mundo que oprime. Faraó, ele simboliza o diabo. Israel simboliza eu e você, povo escolhido por Deus. A palavra de Deus através de Moisés para Faraó, como nós lemos, foi: deixe meu povo ir ao deserto para que me
adore. Nessa história, houveram 4 contrapropostas, 4 atitudes de Faraó para tentar impedir esse movimento de adoração e, consequentemente, impedir os frutos desse movimento nas nossas vidas. É o que eu chamo de oposição à adoração. Então Moisés foi lá, deixa o meu povo ir para que me adore, e o Faraó veio com a primeira contraproposta. A primeira contraproposta de Faraó foi a seguinte: adorem aqui mesmo no Egito. Por que vocês querem sair para adorar? Se vocês querem adorar, adore aqui mesmo no Egito. Nós precisamos entender, como nós falamos, que o Egito ele é um ambiente de escravidão, gente. Quando Deus opera a redenção com o propósito de nos levar à adoração, Ele está dizendo que nós temos que sair de lá. Nós precisamos sair do Egito. No início de 2024, nós vivemos aqui uma série inteira falando sobre santificação, separação. Não há possibilidade de adorarmos verdadeiramente se ainda estivermos vivendo como escravos no Egito. Entenda uma coisa, meu irmão. A adoração não é para escravos. A adoração é para livres. Amém? A adoração não é para escravos, a adoração é para livres. Pouco tempo depois que Deus libertou o povo do Egito, Ele mandou Moisés entregar a seguinte palavra ao povo. Está em Êxodo 19, 4 e 6. Diz assim: vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus falou: eu quero um reino de sacerdotes. Eu quero uma nação santa, um povo que seja meu, totalmente meu. Na sequência você vai ver instruções de Deus dizendo: não façam aliança com o povo da terra, não se misturem. Deus estava querendo que eles rompessem as conexões culturais com os outros povos. Deus queria um povo somente dele. Parte da obra da redenção é nos arrancar do Egito, gente, de tal forma que não fique nenhuma raiz lá no Egito. Gálatas 1, 3 e 4 diz assim: a vocês graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta presente era perversa, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Em outra versão nós lemos: para nos desarraigar desse mundo. Sabe o que é desarraigar, gente? Desarraigar significa afastar, arrancar, desenraizar, tirar as raízes. Nós precisamos sair do Egito. Nós precisamos sair do mundo. Nós não estamos falando de um transporte geográfico, né? Não vamos morar em outro planeta, vamos nos isolar, né? Em algum canto, em alguma caverna. Não, não é isso. Estamos falando sobre uma desconexão com um sistema no qual eu e você nós já estivemos enraizados. Os nossos valores, as nossas práticas, elas precisam mudar a partir do momento que nós nos encontramos com Cristo. O nosso comportamento, o comportamento de quem exerce adoração, ele precisa condizer com isso. Gente, tem coisas que não combinam mais conosco. Romanos 12, 2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação de sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Significa que se nós não renovarmos a nossa mente, nós não seremos capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Nós precisamos desconectar. Sair do mundo é parar de agir como agíamos no mundo. É estarmos geograficamente nele, mas sendo sal e sendo luz, tendo práticas diferentes, refletindo Cristo. Nós deixamos de pertencer ao sistema do mundo. Deus nos retirou dele. Amém? Amém? Deus nos retirou desse sistema. Colossenses 3, 5 e 10 diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Aí ele lista várias coisas aqui: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora
Abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Quando o Faraó está dizendo aqui, adorem aqui no Egito, ele está dizendo o seguinte: olha, eu sei que com essa misturança, eu sei que com os nossos costumes, com as mesmas práticas de sempre, essa adoração ela vai perder a força. Ela não vai ter efeito algum, ela não vai produzir frutos. Lembra dos frutos da adoração que eu falei? Eles vão ser abafados. Isso aqui é uma tentativa deliberada de anular o efeito da adoração. A adoração ela não é para ser praticada nesse ambiente, nesse convívio. Adorem aqui mesmo no Egito. Essa foi a fala de Faraó. Essa foi a primeira contraproposta de Faraó. E assim como Moisés, nós não podemos aceitá-la. Amém? Amém? Então, Moisés falou para Faraó: não vamos adorar. Deus nos mandou ir ao deserto para adorar. Então o Faraó negou, praga no Faraó, praga no Egito, e seguiu o texto. Aí, depois de algum tempo, Moisés se encontrou com o Faraó e vem a segunda contraproposta de Faraó. A primeira foi: adorem aqui mesmo no Egito. E a segunda contraproposta de Faraó foi: não vão muito longe. Essa é um pouco mais sutil. Vocês podem adorar. Pode até não ser aqui no Egito, mas não vão muito longe. Ele está falando assim: não vamos perder o vínculo. Vocês adoram, mas não vamos nos desligar totalmente. Gente, essa contraproposta, ela mexe na nossa área de consagração também. É como se ele estivesse dizendo: sai do mundo, mas não totalmente. Falei aqui hoje pela manhã, é o famoso São Raimundo. Já ouviram falar de São Raimundo? É o pé na igreja, pé no mundo. É isso que Satanás ele quer fazer. Fique por perto, mantenha o contato, não rompa de forma completa. John Wesley, um grande evangelista, ele diz que a conversão ela tira o cristão do mundo, mas a santificação ela tira o mundo do cristão. Nós precisamos nos afastar, nos separar desse mundo. Essa contraproposta feita aqui por Faraó é quase como se ele dissesse: ok, eu não consigo impedir vocês de saírem para adorar a Deus, mas eu vou tentar impedir, eu vou tentar minar a continuidade do processo, porque assim eu vou conseguir anular o efeito da comunhão e da santificação da mesma forma. Aceitar essa proposta é como se você saísse do Egito, mas o seu coração não. E isso aconteceu com o povo de Israel, gente. Atos 7,39 diz assim: mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe. Pelo contrário, rejeitaram-no e em seus corações voltaram para o Egito. Não foi fisicamente ou geograficamente que eles voltaram, mas em seus corações eles voltaram para o Egito. Algo não foi desligado e eles voltaram. Gente, nós precisamos entender que quando Satanás ele não consegue nos prender no mundo, ele tenta manter algum tipo de conexão. Mesmo que você sinta que está do lado de fora, que você não está no mundo, mas tem alguma coisa que continua te prendendo. Eu sou músico, a minha vida inteira trabalhei com música, e inúmeros colegas e amigos na área de música. E a área de música é uma área de tensão muitas vezes. E vários colegas meus que se converteram a Cristo, durante o processo da vida deles, eles continuaram conectados em várias coisas, por causa da música, às vezes por causa de trabalho, às vezes por causa de prazer, às vezes porque gostava de tocar, e continuaram com conexões no Egito. Mais de 90% dos casos, eles voltaram para o Egito. Não conseguiram se desconectar. Tiveram tempo com Deus, conheceram a Deus, sabem quem Deus é, mas a conexão com o Egito levou eles de volta para lá. E a minha pergunta para vocês hoje é que você consegue perceber alguma conexão na tua vida com o Egito? Tem algo na tua vida que ainda está te prendendo ao Egito?
Essa foi a segunda contraproposta de Faraó para anular a adoração. A resposta de Moisés para Faraó foi a mesma: você não determina os termos, nós vamos aonde Deus diz para irmos. Quem determina os termos da minha vida é Deus. Você pode falar isso? Quem determina os termos da minha vida é Deus. Não é Faraó, não somos nós, é Ele. Faraó então nega mais uma vez a ordem de Deus e as consequências são mais pragas para cima do Egito, né? Então a primeira contraproposta de Faraó foi: adorem aqui mesmo no Egito. A segunda contraproposta foi: não vão tão longe. Aí vem a terceira contraproposta de Faraó. A terceira contraproposta de Faraó é a seguinte: somente os homens podem ir, as mulheres e as crianças ficam. O que ele está dizendo aqui é o seguinte: olha, eu nem me importo em atrapalhar a consagração de vocês, nem vou impedir que vocês adorem a Deus, se eu conseguir impedir vocês de adorarem a Deus em família. Aqui nós temos algo que nós precisamos dar muita atenção, gente. Nós não podemos separar a nossa vida familiar da nossa fé. 1 Timóteo 5,8 diz: se alguém não cuida de seus parentes, especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Quando eu e você ferimos os princípios de Deus para a família, nós criamos uma desconexão nossa com Deus no aspecto da nossa fé. 1 Pedro 3,7 diz assim: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com as suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. A palavra não é: tratem bem para que vocês tenham um bom clima dentro de casa, felicidade, harmonia, paz. Por mais que isso vai acontecer, você tratar bem a sua esposa, naturalmente você vai ter um clima bom dentro de casa. Mas Deus está falando aqui, se você desrespeitar o que Deus estabeleceu sobre a família, as suas orações vão ser interrompidas. O problema não será só em casa, será uma desconexão com Deus. É muito forte isso, gente. Eu não sei se você consegue perceber o que está por detrás dessa contraproposta de Faraó, né? Gente, se o diabo não quer que adoremos a Deus individualmente, ele se desespera com a possibilidade, com a ideia de cultuarmos a Deus em família. Entenda uma coisa, gente. Por mais que a salvação seja individual, o projeto de Deus é para a família. Vocês lembram da promessa de Deus a Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Deus falou com Noé, Ele ofereceu salvação não só para Noé, mas para toda a sua família. Quando Deus ofereceu salvação para Ló, foi estendida a toda a sua família. A responsabilidade da salvação, ela é individual. Mas o plano de Deus é para a família. Então Deus procura pessoas como Josué, que dizem: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Nós podemos correr o risco de, em muitas ocasiões, buscarmos a Deus sozinhos e deixarmos a família em casa, no Egito. Desculpas como: eles não querem vir no culto, eu vou sozinho. Meus filhos não gostam muito. Eles não gostam muito de novas gerações. Meus filhos não gostam do amontoado. Eles não se adaptaram. Meus filhos não gostam do Levi, então eu não estou levando. Muitas desculpas nós temos. Muitas justificativas nós temos. Mas às vezes me assusta o fato de pessoas virem às celebrações, aos ambientes espirituais, constantemente sozinhas, sem as famílias. Uma vez ou outra acontecer de certa forma, compreensível. Quando os filhos eles vão crescendo, se tornando adolescentes, jovens, eles vão tendo as agendas deles, ministeriais, e com a turma deles. Isso acontece na minha casa. O que não pode ser normal é sempre acontecer, e eu sempre vir sozinho. Quando eu falo sobre família e sobre vir à igreja, eu sou obrigado a lembrar do meu pai, o seu Josias, que todo domingo pela manhã, ele despertava todo mundo lá em casa com seus discos. Ele colocava os discos lá, o louvor bem alto, ia acordando todo mundo: vamos para a igreja, hoje tem escola dominical, depois tem culto na sequência. E a gente: pai, hoje não quero, tá frio. Era lá em Curitiba, frio, todo mundo pequeno. Não, pai, e tal. Vai todo mundo. E era interessante porque nós não tínhamos condições financeiras, e muitas vezes
Aliás, a maioria das vezes nós íamos a pé. Às vezes Deus nos abençoava com alguém que nos dava uma carona, mas como era o pai, a mãe, mais 3 filhos, às vezes não cabia nos carros. Então nós íamos a pé. E quando chovia, hoje está chovendo, hoje o pai não vai levar a gente. Vamos todo mundo de ônibus. Não fica ninguém. Qual é o resultado disso hoje na nossa família, na nossa casa? Toda a minha família, os meus irmãos, meus sobrinhos, minha neta, minhas cunhadas, todos envolvidos, rendidos a Deus, servindo a Deus, fruto de um empenho do meu pai. Hoje a gente pode colher esse fruto. Hoje em dia nós estamos vendo uma geração dominando os pais e decidindo se vêm ou não, se fazem ou não, e os pais se submetendo. Pai, aprenda uma coisa, pai. Enquanto seu filho estiver debaixo do seu teto, enquanto ele ainda não tiver a vida dele definida, a responsabilidade pastoral sobre a vida dele é sua. Não adianta depois que você criar o seu filho afastado de tudo que diz respeito a uma vida espiritual com Deus, você correr para os pastores pedindo ajuda. Isso acontece muito. Nós vamos ajudar, com certeza, nós vamos tentar ajudar ao máximo. Mas o que você ministrou, o que você semeou na vida do seu filho, é que as outras coisas são mais importantes. Faça a sua parte, pai. Você tem uma gigantesca responsabilidade na vida espiritual do seu filho. Aliás, de toda a sua casa. Aliás, a gente pode ampliar um pouquinho mais. Às vezes pode ser a responsabilidade de um irmão levar o outro irmão. Vamos lá, meu irmão, não fica sozinho. Às vezes pode ser a responsabilidade, nós temos famílias diversas, de formas diversas, e pode ser uma forma diferente, e é a tua responsabilidade trazer a tua família para os ambientes espirituais. Deus nos quer como família, adorando e louvando a Deus. E Deus tem promessas para os nossos filhos, gente. Joel 2:28 diz assim: e depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Deus quer a nossa família engajada, comprometida, adorando e consequentemente sendo instrumento de Deus. Hoje para mim é um privilégio ver o Isaac aqui louvando com a gente. Satanás, ele se empenha muito em destruir as famílias, gente. Fique atento. Cutuca quem está perto de você e fala assim: fica atento, meu irmão. Fica atento, meu irmão. Você já parou para pensar quantos projetos, gente, ideologias, leis, quanto engajamento de mídias, tudo conspirando para destruir a conexão familiar? Você já parou para pensar sobre isso? E, infelizmente, muitos de nós apoiando e sendo coniventes com essas ideologias, com esses projetos que são contra o que a palavra de Deus diz. A consequência disso é o enfraquecimento da família, e a consequência é o enfraquecimento da nossa adoração a Deus como família. Faraó, ele é a representação do diabo, como nós falamos, tentando separar e tentando destruir as famílias. Milhares de anos depois da saída do povo de Israel do Egito, a estratégia dele continua em vigor. Ele quer nos separar. Mas nós temos que ter a mesma resposta que Moisés teve. E a resposta de Moisés foi: vai todo mundo, não fica ninguém. Amém? Não fica ninguém, não vamos deixar ninguém para trás, gente. Essa foi a resposta de Moisés para Faraó. Faraó mais uma vez negou a libertação do povo, então praga nele de novo. Vamos recapitular aqui. A primeira contraproposta de Faraó foi: adorem aqui no Egito. A segunda contraproposta foi: adorem próximos ao Egito, sem se desconectar. A terceira contraproposta que nós vimos agora foi: deixem as mulheres e os filhos. Como Moisés não cedeu, Faraó, ele tentou uma última contraproposta. E a última contraproposta de Faraó foi: os rebanhos ficam. Vocês podem ir, mas deixem os rebanhos. É interessante, né? Eu falei hoje pela manhã que cá entre nós, gente, humanamente falando, não parece uma boa proposta? Se você analisar, eles eram escravos. Eles estavam saindo do Egito com toda a família, ganhando a liberdade. Não parece uma boa contraproposta? Deixa os rebanhos e sai logo daí. Parece, né? Só que tem lições muito importantes aqui pra gente. Primeira lição é: nós não negociamos a nossa obediência a Deus. Amém?
Nós não negociamos a nossa obediência a Deus. Quando Deus fala, quando Deus manda, nós não negociamos. Sabe quando nós queremos abreviar uma situação e nós acabamos negociando, aliviando o que Deus mandou, tentando dar um jeitinho, né? Gente, isso é cilada. Deus manda sair com tudo, mas nós até com boa intenção a gente diz: Deus, sem o rebanho, sem os rebanhos a gente se vira, Deus. A gente quer se livrar do Egito, quer se livrar da escravidão, a gente vai sem. Meu irmão, não faça isso. Não dê jeitinho. Obedeça. A obediência é inegociável na vida de um adorador. Aliás, a obediência é uma marca de um verdadeiro adorador. Se você olhar Moisés, gente, em todo esse trecho, toda essa história, ele não abriu mão de nada do que Deus ordenou. Por mais que pareça ser mais fácil, por mais que pareça que não vai afetar, Deus sempre tem algum propósito, sempre tem algo para tratar em nossas vidas com as suas ordens. Nós podemos ver inúmeros personagens bíblicos que tentaram dar um jeitinho, né, e acabaram se dando mal. Mas eu acho que um dos mais emblemáticos ele foi Saul, né? Deus deu a ordem para Saul aguardar o profeta para fazer os sacrifícios, mas Saul desobedeceu, não esperou. Foi lá, se adiantou e fez o sacrifício. Desobediência é uma ordem de Deus. E era um sacrifício a Deus. Parecia ser algo legítimo, mas foi desobediência. O resultado foi que Saul perdeu o reino. Gente, nós não negociamos a obediência a Deus. Amém? Amém? Nós não negociamos a nossa obediência a Deus. Outra lição que nós temos aqui é que os recursos e bens que estão nas nossas mãos, eles são de Deus. Deus, ele conhece o nosso coração, ele conhece o coração do ser humano, ele sabe quais são as coisas que nos afetam, gente. Por isso que em sua palavra nós vemos tantas orientações sobre os bens, sobre os recursos, sobre o dinheiro. Ao povo de Israel, Deus estava dizendo que os bens não eram deles para abrir mão, ou seja, todas as posses não eram deles. A mesma coisa acontece conosco, todas as posses que nós temos não são nossas, mas são um benefício de Deus para as nossas vidas, e elas servem a um propósito. O propósito é a glória de Deus. Tudo que temos é para a glória de Deus. A Bíblia fala que Moisés, ele se indignou com o faraó aqui, né? A resposta de Moisés foi: como sairemos nós sem levarmos nossos bens para oferecer a Deus? Os bens, eles tinham um objetivo. O objetivo era a adoração. Deus nos ensina a adorarmos com todos os nossos recursos, né? Provérbios 3, 9, 10, nós homens estamos estudando Provérbios agora esse mês na oração dos homens aqui, né? Provérbios 3, de 9 a 10 diz: honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Não é com parte de recursos, gente, não é com uma porcentagem dos recursos, mas é com todos os seus recursos. Nós honramos ao Senhor com os lábios, com músicas, com ações, com serviço, mas Deus, ele foi muito específico quanto a honrá-lo com os bens. Deus fez isso porque os bens são importantes para Ele? Não. Ele é o dono do ouro, da prata. Os bens são ferramentas para um fim. O que Deus está valorizando aqui, gente, não é o dinheiro, não são os bens, mas é o coração do homem. E Ele sabe o quanto o homem luta nessa área. É como se Deus dissesse: olha, os bens não são para Faraó e para o Egito, mas também não são para vocês, por mais que vocês usufruam desses bens, eles são para mim. O coração de vocês não pode estar apegado aos bens. John Blanche, ele fala que poucas coisas testam mais profundamente a espiritualidade de uma pessoa do que a maneira como ela lida com o dinheiro. 1 Timóteo 6,10 diz: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Entenda uma coisa, meu irmão: o problema não é o cristão ter dinheiro, o problema é o dinheiro ter o cristão. Salmo 62,10: se as suas riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. O coração é a questão. Eu falei aqui de manhã que, como diz o nosso amigo Raul, né, o coração do problema é um problema do coração.
A adoração que seria prestada com os bens, com os rebanhos, ela fazia parte do processo de ensino de Deus para com o povo sobre como lidar com os recursos. Então não é pecado ter dinheiro. Ter dinheiro é muito bom. É pecado colocar o dinheiro acima de Deus. Se você lembrar da parábola do semeador, Jesus ele fala sobre uma das sementes que caiu entre os espinhos. E Jesus ele disse que os espinhos são os cuidados do mundo e a sedução das riquezas. Então o problema não é o dinheiro, mas a nossa relação com o dinheiro. Quando nós adoramos ao Senhor, quando nós o honramos com tudo que nós somos e com tudo que temos, nós estamos colocando uma blindagem em nós mesmos com relação aos espinhos. Faraó ele tenta dizer que os bens e os recursos não são importantes na vida de um adorador. Mas a adoração, conjunção de ofertas e de bens, ela é uma das formas que mais revela o coração do adorador, porque ela mostra desprendimento, ela mostra rendição, ela mostra renúncia. O reino das trevas ele já tem ciência disso. Já tem ciência dessa ligação do coração com as coisas materiais. Por isso que eles pedem diversas oferendas. O lugar da decisão é o coração. O princípio da adoração é no coração. A classificação de importância das prioridades das nossas vidas acontece no coração. A contraproposta de Faraó é tipo assim: olha, vocês podem sair para longe do Egito com toda a sua família, se eu conseguir te impedir de adorar a Deus integralmente, com tudo que você é e com tudo que você tem. Essa foi a quarta contraproposta de Faraó. Obviamente Moisés não aceitou essa contraproposta. A consequência foi a última praga, a morte dos primogênitos, e Faraó liberou o povo, e o povo foi liberto para o deserto, para adorar a Deus, com toda a família, com toda a casa, com todos os recursos, com todos os bens, com todos os rebanhos, e ainda com outras coisas que eles foram pedindo para o povo do Egito. Nós não podemos aceitar nenhuma contraproposta de Faraó para as nossas vidas, amém? Amém? Conclusão, gente. Faraó ele tenta anular os frutos da adoração. Os frutos que a adoração ela pode gerar em nossas vidas. Quais são eles? Um relacionamento íntimo, profundo e verdadeiro com Deus, a definição de papéis de quem merece estar no centro dos nossos corações e a solidificação da nossa fé que atrai a plena manifestação de Deus nas nossas vidas com sinais, prodígios e maravilhas. E Faraó, Satanás, ele tenta fazer isso de 4 formas, né? Nos deixando no Egito, sem que possamos sair de lá para adorar, nos mantendo perto do Egito com conexões sem o rompimento de raízes. Ele tenta fazer isso desajustando as nossas famílias, nos separando, nos impedindo que adoremos juntos. Ele tenta fazer isso também nos impedindo de adorar integralmente a Deus, fazendo com que parte do que temos não seja rendido e oferecido a Deus em adoração. Essa é a oposição que nós temos. Mas hoje nós vamos romper de vez com o Egito nas nossas vidas, amém? Amém? Eu queria te convidar a ficar em pé. Sempre vai haver um movimento para tentar impedir nossa adoração a Deus. Mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Não são domínios, não são potestades, não são tronos, não são governos que não tenham que se submeter ao nosso Deus. Hoje eu gostaria de falar com você que está aqui pela primeira vez, ou que está vindo aqui há algum tempo já, mas que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Eu quero falar que Deus ele quer se relacionar com você. Deus ele te ama. E Ele deseja que você o ame também. Ele deseja ter um relacionamento real e íntimo com você. O Egito, o mundo, ele é uma grande ilusão. E no fim, a vida do Egito sempre é da escravidão. É você achar que está livre, você achar que pode fazer o que quiser, mas tudo o que o mundo te permite fazer vai te enredando, vai te trancando, vai te
acorrentando e te prendendo cada vez mais. Mas hoje Deus quer te livrar dessas correntes. Eu vou fazer uma oração. Eu gostaria de convidar você que quer ter um encontro com Deus, você que quer se relacionar com Deus, você que quer ser livre do Egito. Eu queria te convidar a fazer essa oração comigo. Vamos fechar os nossos olhos? Feche os teus olhos, meu irmão. Ora assim comigo: Senhor Deus, eu quero me relacionar intimamente contigo. Eu quero viver um novo tempo na minha vida. Me livra da escravidão do Egito, Senhor. Eu entrego a minha vida totalmente a Ti. Faz morada no meu coração a partir de agora, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos fizeram essa oração hoje pela primeira vez? Você pode levantar a mão bem alto, quem fez essa oração? Lá atrás, que Deus abençoe. Lá atrás, Deus abençoe. Ali no meio, glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Mais alguém fez essa oração hoje pela primeira vez? Levanta a mão bem alto, para que eu possa ver. Eu queria convidar você que levantou a sua mão, vem aqui na frente, eu quero cumprimentar você. Sai do teu lugar, vem aqui. Você que está perto dessa pessoa que levantou a mão, traz ela. Vem com ela aqui para frente. Nós queremos orar contigo. Nós queremos ter esse tempo aqui com você. Nós queremos te receber com todo o nosso amor aqui. Sai do teu lugar, glória a Deus pela tua vida. Você que fez essa oração, mas não levantou a mão, é uma oportunidade que você tem. Vem aqui na frente. Vem falar para Deus: Deus, eu quero me relacionar contigo. Eu não quero mais estar preso às coisas do mundo. Glória a Deus pela tua vida. Glória a Deus, que Deus te abençoe. Melhor decisão da tua vida. Glória a Deus. Tem mais gente vindo ali. Sai do teu lugar, vem aqui na frente. Glória a Deus, vem cá. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Melhor decisão da tua vida. Fica aqui com ela. Glória a Deus, família. Que Deus abençoe vocês. Melhor decisão da vida de vocês. Melhor decisão da vida de vocês. Igreja, vamos orar por eles. Estende a mão aqui por eles. Deus, nós oramos por cada vida que está aqui na frente, Senhor. Cada vida que veio aqui, Senhor, que declarou, Pai, que quer ter um relacionamento íntimo contigo, que quer ter uma vida contigo, Senhor. Deus, nós pedimos mais uma vez: quebra as correntes do mundo e do Egito, Senhor. Liberta, Senhor. Que eles possam te conhecer dia após dia, Senhor. Que eles sejam cheios do Teu Espírito Santo, Pai. E que eles possam ser guiados e abençoados por Ti, Senhor. Conduz a vida deles, Pai. Conduz passo a passo, Pai. E que eles possam, Pai, testemunhar, Senhor, a grande mudança que é viver um relacionamento íntimo e pessoal contigo, Senhor. Nós Te louvamos por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.